versículo 18 de Provérbios, capítulo 4, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por favor, meu irmão, minha irmã, agora vamos lá para o final do Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 4. Os irmãos sabem que, como já foi falado pelo pastor Levi, nós estamos usando os textos de ensino bíblico para terça-feira. Tem igreja de outro estado querendo adquirir esse material, viu, irmãos? E já está sendo produzido o texto de terça-feira, já do próximo semestre, né? Eu não sei se eu posso adiantar o tema. Não vou adiantar, senão vão dizer que eu falo demais, né? Vamos só confirmar a verdade, né? A segunda carta de Pedro, meu irmão, minha irmã, capítulo 1, versículo 4 a seguir, diz assim: Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10: Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, meu Pai, pelos hinos que já foram entoados ao teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Eu quero te louvar pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão aqui, meu Pai. O Senhor sabe das necessidades e também das dificuldades. O Senhor sabe da carência emocional, psicológica, da carência financeira e também da carência espiritual de todos os teus filhos e filhas. Senhor, e se o Senhor, como conhece muito bem as nossas dificuldades e necessidades, o Senhor pode vir ao nosso encontro. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe do nosso endereço, conhece o nosso coração, e queremos te pedir que tu tenha misericórdia de nós, nos ajude, meu Pai, nos conforte, nos alegre, traga edificação às nossas vidas, às nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, tomem assento, tome o vosso assento aí. Há já alguns dias, desde que o pastor Edmar trouxe a primeira palestra sobre salvação, um projeto de Deus. Depois o pastor Vilmar Leite falou sobre regeneração, o novo nascimento. Depois foi falado sobre a justificação e sua perspectiva, melhor, foi esse texto que o pastor Vilmar Leite falou.
Depois foi falado sobre adoção, tornando-se membro da família de Deus. Hoje o tema é santificação, a necessidade nossa de cada dia. Ou seja, desde a justificação, da regeneração, passando pela adoção, e no processo diário que é a santificação, e a perseverança até a glorificação, tudo isso fala dos aspectos da salvação. Então a salvação é um processo diário que está acontecendo na nossa vida. Esse processo chamado salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, nós fomos salvos. Presente, estamos salvos. Futuro, seremos salvos. Isso é prerrogativa bíblica, isso é fato bíblico, isso é doutrina bíblica, e isso é incontestável na Bíblia Sagrada. A salvação é a aplicação da obra redentora de Cristo na vida do indivíduo. Pode-se entender salvação a partir desse conceito: salvação como a aplicação da obra redentora de Cristo na vida do indivíduo. Quem nos salvou foi Deus, através de Jesus Cristo. Então a salvação, irmãos, ela não é obtida, segundo Paulo, não é por obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não acontece de acordo com o nosso mérito, com o nosso crédito, com a nossa bagagem que temos diante de Deus, se é que temos alguma bagagem. O que nós temos muito é dívida para com o nosso Deus, dívida de gratidão, como disse Davi no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa os teus pecados, quem sara as tuas feridas, que livra a tua alma da cova e da morte, de sorte que a nossa velhice se renova como a da águia. Então nós temos motivos sobejos para agradecer a Deus. E o maior motivo que temos como igreja, como crentes, como salvos, é agradecer a Deus pela nossa salvação. Davi disse: Senhor, cria em mim, ó Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem afaste de mim o teu Santo Espírito. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, nós somos salvos e somos felizes por isso. Somos felizes porque somos salvos. Nós não merecíamos, irmãos, mas aprove Deus nos salvar. Ninguém tem a resposta para justificar o porquê você foi salvo. Alguém poderia dizer: olha, eu fui salvo porque na minha casa só eu tinha os olhos verdes, então o Senhor queria salvar alguém dos olhos verdes. Não, eu fui salvo porque só eu tinha os cabelos loiros e Deus queria salvar um loiro. Ah, eu fui salvo na minha casa porque os meus irmãos têm um péssimo caráter e eu tinha um caráter um pouco melhor, Deus me salvou por isso. Ah, Deus me salvou porque eu já tinha aptidão para pregar. Irmãos, nenhum motivo nessa terra justifica o fato de Deus ter salvo você. Isso é um mistério tremendo e fascinante. Não há lógica, não há, irmãos, como descrever, é indescritível, não há como narrar. É inenarrável o fato de você, minha irmã, ser salva. É indescritível, meu irmão, o fato de você, quem sabe só você, na sua família, ser salvo. Paulo disse que isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Então a maior dádiva, a maior benesse, a maior prova do amor de Deus para com o homem é o fato de você ser salva, é o fato de você ser salvo. E eu gostaria de perguntar se ainda há algum salvo que tem alegria pela sua salvação, que consegue se alegrar porque você não fez nada para receber, mas Ele te coroou de graça e misericórdia e você foi salvo. A gente não pode se esquecer disso, irmãos.
E a salvação, ela tem os seus aspectos. O aspecto que a gente vai falar hoje é santificação. Santificação, irmãos, é a vitória sobre o pecado. Santificação é a vitória sobre o poder do pecado. Por que é necessário santificar? Por que devemos buscar santificação? Por que o crente, teve uma época que eu achava que esse tema santificação era arcaico, e deveria ter mensagem mais agradável do que santificação. Evidentemente é porque eu tinha uma vida impura diante de Deus. Porque santificação é para remover as nossas impurezas. Santificação, irmãos, é para nos dar a condição de nos aproximarmos de Deus. Existe santificação exatamente porque existe a necessidade de aproximação a Deus. E aí nós sabemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. Paulo, quando escreve aos Romanos, a sua carta mais importante, ele fala sobre isso muitas vezes. No capítulo 5, Paulo, ele fala, como também fala no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, Paulo ainda está falando da vitória de Cristo sobre o poder do pecado. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala com toda a propriedade em todas as suas cartas, mas especialmente, ele diz em Romanos 5,12 assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É uma sequência lógica. Olha aqui, ó. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. O pecado, irmãos, literalmente ele nos afasta da presença de Deus. Vocês já ouviram muito aquela expressão chamada pecado original, não já? Na sala de aula o pessoal tem até pavor dessa expressão, tanto que a gente bate na tecla, pecado original. Pecado original indica que nós já nascemos em pecado. Alguém disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Então é fato na Bíblia, irmãos, que ninguém nasce sem pecado. Todos os seres humanos, todos os mortais nascem em pecado. E isso porque nós herdamos isso do nosso pai, o primeiro homem, Adão. O texto fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Ora, então o pecado original é o pecado que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Pecado original fala do pecado que nós herdamos dos nossos antepassados. Então o que nós herdamos? Nós herdamos tanto o pecado de Adão como a culpabilidade de Adão. Porque Adão é o primeiro, irmãos. Ali, como sendo o primeiro, ele estava representando toda a raça humana. Quando Adão peca, ele vai dar a sequência a uma geração, irmãos, quem sabe inicialmente muito desprezível, mas hoje quase 7 bilhões de pessoas. Então todo ser humano nasce herdando a herança pecaminosa de Adão e a culpa pelo pecado de Adão. Então, Deus, na narrativa bíblica, ele vai construir, irmãos, um plano para redimir o homem do pecado, para libertar o homem do pecado, porque o homem, ele é essencialmente, é difícil falar sobre pecado, principalmente quando a abordagem é psicológica, porque se a abordagem for psicológica, diz que quando falamos de pecado, falamos de algo negativo, falamos de algo que produz sentimentos inferiores, e aí a gente não pode nutrir sentimentos inferiores, porque os sentimentos inferiores causam em nós, na nossa estrutura psicológica, sentimentos de culpa. Portanto, a gente não pode nutrir sentimento de culpa. Isso é um equívoco. A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala que a gente tem que ter noção dos nossos atos. E quando entendemos que somos culpados, nós podemos recorrer a Jesus e Ele nos libertar dos nossos pecados.
Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Então, a solução para o pecado, o antídoto contra o pecado, o remédio para o pecado é unicamente o precioso sangue de Jesus Cristo. Não aceite nenhuma acusação contra a sua mente, nenhuma acusação contra a sua vida. Paulo diz: quem nos acusará? Quem nos condenará? Não aceite nenhuma mensagem do diabo na sua mente, dizendo que você é derrotada, que você é um fracassado, que você não presta, dizendo que você é um impuro, que você não serve para nada. Não aceite nada disso. João disse: olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos. E João disse o seguinte também: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que nós temos um advogado. Não precisamos nutrir nenhum sentimento de culpa, precisamos apenas reconhecer os nossos delitos, os nossos pecados. Então, falar de pecado, irmãos, não é agradável não, viu? Primeiro porque o pecado, ele mostra que somos essencialmente maus. O pecado nos denuncia ao seguinte ponto: somos essencialmente ruins. Não existe essa, irmãos, que a gente é bom. O texto que nós lemos em Provérbio 4 diz que o seguinte: a vereda do justo, do homem e da mulher que serve a Deus, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é isso, irmãos? É a sua disposição em vencer o pecado todo dia. Sabe o que significa isso? É a sua disposição em cada dia se afastar mais do pecado e se aproximar mais de Deus. É a sua disposição de deixar as coisas que maculam a sua vida e cada dia mais buscar a purificação de Deus na sua vida. Então, o pecado, irmãos, ele é uma inclinação interior, é rebelião, é desobediência contra Deus. O pecado implica em incapacidade espiritual. O pecado também é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Lembra daquele texto que diz: olha, se vocês cumprirem a lei, mas tropeçarem apenas de um ponto, vocês pecam contra toda a lei. Nós fomos chamados, irmãos. O que você ouviu há 30 anos, há 20 anos, ainda vale até hoje, se for Bíblia. Nós fomos chamados para abandonar o pecado. E aí a iniciativa para abandonar o pecado é santificação. Então, santificação é o dever de casa de cada crente. Santificação é uma disposição. Olha, no texto nosso aqui, eu vou usar alguma coisa do nosso, vou usar todos os pontos do nosso texto. Primeira coisa que o texto aponta é o conceito bíblico de santificação, ou seja, diz que santificação é instantânea, ou seja, no ato que você recebe Jesus, ele já está te santificando. Então, nesse sentido, ela é instantânea ou posicional. Mas santificação também, segundo o conceito bíblico, é progressiva. Olha o conceito lá de Provérbios 4, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando. Então, santificação é uma decisão de qualquer hora, de qualquer momento, a toda hora, a todo momento. Todo momento precisamos estarmos decididos que queremos nos aproximar de Deus e nos afastar do pecado. O texto fala que santificação, como eu falei inicialmente, é um processo, irmãos. E nós estamos dentro deste processo. Você, minha irmã, está sendo santificada a cada dia. Daqui a pouco eu vou falar quais são os meios que nos proporciona a santificação. O segundo tópico que eu tenho aqui diz que existe meios para nos santificar. O primeiro meio é a palavra de Deus. Mas antes de falar sobre isto, que o primeiro meio de santificação é a palavra de Deus, eu vou voltar novamente à questão do pecado. O pecado, irmãos, ele é entendido como várias palavras. A palavra grega é hamartia, que dá a ideia de errar o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo.
não o meu alvo, mas o alvo de Deus. Não era aquilo que Deus queria que eu fizesse, mas eu fiz. A palavra hamartia dá a ideia também de transgressão da lei de Deus. Dá a ideia também de iniquidade. E finalmente, numa forma bem aportuguesada, a palavra pecado, que implica em rebelião, em transgressão contra Deus. Então, João disse o seguinte: olha, o que há no mundo são três coisas: concupiscência, ou seja, desejo. Concupiscência dos olhos é a porta de entrada para o pecado. Concupiscência da carne. A Bíblia Sagrada, quando lança a palavra carne, ela tem várias ideias. A palavra no grego é sarkis. Sarkis significa, a palavra carne na Bíblia, por exemplo, significa laço sanguíneo, carne significa laço sanguíneo. Carne significa, ou seja, parentesco. Carne significa declaração afetiva. Esta é carne da minha carne, declaração afetiva. Carne também significa essa estrutura física aqui, ó, literalmente, esta carne. Mas carne significa, no quarto momento, baixos instintos da natureza percaminosa. É a herança de Adão, irmãos. Então, a palavra pecado, ela é entendida também como desejo. Desejo de quê? Desejo de desfrutar coisas. Vocês lembram do filho pródigo? Ele desejou desfrutar outras coisas fora da igreja. Isso é um perigo. Desejo de obter coisa. A Bíblia diz que aquele que se lança na busca frenética pelas riquezas cairá em muitos laços, em tentações. Desejo de fazer coisas, irmãos. Irmão, tem gente que tem na sua mente cada aventura fantasiosa na mente dele, irmãos. Paira cada coisa. Paulo disse que Deus vai nos chamar para um acerto de conta, tudo que fizemos por meio do corpo e também por meio da consciência. Lá no Apocalipse, quando diz: e abriram-se os livros, abriu o livro da vida, e depois abriram-se outros livros, ou seja, muitos livros, irmãos. Por exemplo, livro da consciência. Tudo que nós pensamos, irmãos, está registrado lá no livro de Deus. Não há sequer um só pensamento que Deus não registrou. Ele sabe de todas as coisas, sonda todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, examina todas as coisas, esquadrinha todas as coisas. Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e claras aos olhos daquele em que haveremos de prestar conta. Deus sabe de tudo, irmãos. Não há nada que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Tem um livro que a gente quase não lê. Tem crente que nem sabe que tem ele na Bíblia. Naum. Naum capítulo 1 e versículo 3 diz assim: Deus é grande em força, tardio em irar-se, e ao culpado ele não tem por inocente. Ele sabe todas as coisas que se passam no nosso coração e na nossa mente. Mas até os pecados da mente precisam passar pela purificação do sangue de Jesus. Você não pode privar a sua mente e a sua vida ao passado. Jesus quer te libertar hoje de toda opressão, de toda frustração, de tudo aquilo que basicamente te feriu no passado. Tem pessoas que estão aqui hoje, mas há um ghost, há um fantasma, irmãos, que há muito tempo traz tormentos, aflições, fobias, frustrações. Você não pode ter sucesso nessa vida se a sua mente está condicionada ao passado. Paulo disse assim, olha, quando ele escreve aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para frente, para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Jesus quer libertar a sua mente. Ele quer trazer libertação para que você não seja mais uma prisioneira do seu passado. Paulo também, quando escreve aos irmãos filipenses, ele diz assim, porque às vezes a gente pensa que a gente não consegue dominar o pensamento, ou nos livrar dos maus pensamentos. É complicado, não é?
fazer que o pensamento fuja da nossa mente. Você sai de um, vem mais 10, não é fácil não, irmãos. Mas Paulo, ele diz o seguinte: quer aprender a pensar em coisas boas? Quer aprender em pensar em coisas corretas? Ele diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. O remédio, irmãos, para a gente purificar os nossos pensamentos e nos lançarmos na presença de Deus é a purificação dos nossos pensamentos. E aí, quando a gente peca, meus irmãos, desencadeia uma série de desastres. Quando a gente peca, desencadeia uma série de consequências, de implicações. Olha, Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo porque, segundo a lei que ele mesmo criou, diz que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E ele é misericordioso porque a gente vai colher aquilo que a gente plantou, viu, meu irmão? Mas ele é misericordioso, que ele ainda vai nos ajudar a suportar. Paulo disse que mesmo que seja uma momentânea tribulação, mas vocês vão passar por essa tribulação, sabendo que essa tribulação vai redundar num peso de glória para as vossas vidas. E às vezes parece que quando tudo está bem na nossa vida, irmãos, está tudo tranquilo, está tudo dando certo, está tudo nota 10, está tudo ok. E aí a gente vai lá, ó, e acaba com tudo, desmancha tudo, estraga tudo. Mas se a gente não fizer assim, não é a gente, né? Não é, irmãos? Parece, irmãos, nós sofremos, irmão. Mas só que a maioria do sofrimento que ora enfrentamos, ou já enfrentamos, é provocado por nós mesmos. Por nós mesmos. Tem uma premissa que segue a minha vida há muitos anos, e eu vou falar essa para você. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, mesmo que você sofra, mas Deus, ele nunca vai te abandonar. Isaías diz que pode uma mãe esquecer do seu filho quando está amamentando, todavia, ainda que essa mãe esqueça do seu filho na amamentação, eu, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. Isso é para você, meu irmão, ó, que estava imaginando que Deus não estava te ouvindo. Essa mensagem é para você. Você que estava já jurando que Deus não tem mais ouvido as tuas preces, as tuas orações, Ele não tem nem olhado para as suas aflições, Ele sabe de todas as coisas. E a recomendação dele é essa: humilhai-vos na presença, humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus, e Ele ao seu tempo te exaltará. Eu acredito que o tempo da tua vitória está chegando, se não é que seja hoje, se não é que Ele já tenha assinado a tua promessa, a tua vitória, irmãos. Lá em Salmo diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus, a tua vitória vem de Deus, a vitória da igreja vem de Deus, a nossa vitória vem de Deus. Salmo disse que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Volte a exaltar, a confiar em Deus, irmão. Parece o óbvio falar, confiar em Deus, mas a recomendação da Bíblia é o seguinte: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero te dizer, meu irmão, e a todos os irmãos que estão aqui, se você tem buscado, se você tem desejado, se você tem se colocado diante dele na posição de humildade, de servo, de filha e de filho, ele vai te exaltar, vai te levantar. Santificação, irmãos, é a ideia que Deus está nos ajudando para vencer o pecado.
A gente não consegue santificar sozinho. Santificação tem dois aspectos. Primeiro aspecto, objetivo. Aspecto objetivo indica que Deus nos santifica. Diz-nos a palavra do Senhor que Ele nos predestinou para sermos santos. Ou seja, primeiro aspecto. O segundo aspecto é o subjetivo, ou seja, você também santifica a sua vida, busca santificação para a sua vida. Mas o primeiro aspecto é mais importante, irmãos, porque Ele nos predestinou para sermos santos. Ou seja, a vontade que você tem de buscar a santificação, a vontade que eu tenho de mudar de vida, a vontade que você tem, minha querida, de agradar o teu Deus, a vontade que você tem de passar o tempo todo chorando na presença do seu Pai, do teu Deus, a vontade que você tem de agradar a presença de Deus, a vontade que você tem de passar o tempo todo na presença de Deus, não é algo que surge a partir da sua vida, é Deus te impulsionando, te levando, te conduzindo a um viver santo, a um viver separado, a um viver para Ele. Eu falei que quando a gente peca, desencadeia no mundo espiritual uma série de problemas. Primeiro problema, consequência contra Deus. Quando eu peco, vem a consequência contra Deus. Primeira consequência, desfavor divino. Eu não sou amigo dele, eu sou inimigo dele. Eu não estou na presença dele, eu estou fora da presença dele, então eu estou no desfavor divino. A graça e a misericórdia dele não tem nenhuma obrigação de ser efetiva na minha vida, porque eu sou contra ele, eu sou um anti-Deus. Então, quando o homem peca, ele encontra-se fora do favor divino. Uma outra consequência, irmãos, em pecar contra Deus é a culpa. Então nós somos tomados por esse sentimento que nos atormenta, que não nos deixa quieto, que nos deixa às vezes embaraçado. Um outro sentimento, uma outra consequência de pecar contra Deus é a punição. Nós sabemos o que fazemos, e quem sabe o que faz, sabe o que merece, diz um ditado popular. Então, a punição de Deus, irmãos, é temática bíblica. Mas assim como Deus ele anuncia a punição em toda a palavra dele, no Antigo e no Novo Testamento, ele é um Deus também que anuncia misericórdia para os que se arrependem. Lá no Antigo Testamento diz: olha, eis que o dia do Senhor, aquele dia terrível, que vem abrasando como fogo, ele vem e vai destruir todos e tudo, de sorte que não restará nem raiz nem ramos, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Irmãos, agora a principal implicação de pecar contra Deus é a morte. Morte. A morte é entendida em três aspectos. Morte física é o homem separado desse corpo, dessa matéria. É a morte que acontece aqui, é a ausência da vida. Todo mundo sabe disso. A única certeza que nós temos nessa vida, irmãos, é a morte. É a certeza que vamos morrer. Irmão Reginaldo, que heresia é essa? E a vinda de Jesus? A vinda de Jesus, irmãos, é mais do que certeza. É a maior esperança da igreja, daquele que espera, o que anseia, a possibilidade de uma nova criação, de uma nova vida, de novos céus, de nova terra. Então, além da morte física, a separação desse corpo, dessa matéria, tem a morte espiritual. É consequência, irmãos, de quem abandona Deus, de quem peca contra Deus. Morte espiritual é o homem separado de Deus, é o homem que não tem ligação espiritual com Deus. Todos os incrédulos estão mortos espiritualmente, mortos nos seus delitos e pecados. E finalmente existe a morte eterna. A morte eterna, irmãos, é a separação total do homem com o seu Deus Criador. E a morte eterna, não há irreversibilidade. É irreversível, irmãos.
A Bíblia fala que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A gente não pode brincar, irmãos, de gente, de crente. Nós temos que conservar a nossa vida espiritual com Deus. Então, quando pecamos, nós agredimos a Deus. E quando pecamos, agredimos também, meu querido, a nós mesmos. Há os efeitos contra Deus e há os efeitos contra nós. Primeiro efeito da consequência do pecado contra nós mesmos: escravização. Quando pecamos e não conseguimos vencer aquele pecado, nos tornamos escravos daquele pecado. Segundo efeito, fuga da realidade, irmãos. O pecado também, irmãos, ele nos impede de encarar a nossa realidade. Isso acontece o dia todo com as pessoas que usam aí o crack, que usam a maconha, a cocaína. Eles estão fugindo dessa sua realidade miserável e entrando numa realidade pior ainda, porque é ilusória. Por exemplo, o que suicida, a pessoa que se suicida, ele nunca quis tirar a sua vida, irmãos. O suicida tem todos os desejos, menos acabar com a sua própria vida. O desejo de um suicida é acabar com a sua dor, com o seu dilema, com as suas frustrações, com as suas perdas, com as suas derrotas. Então o suicida, ele quer fugir dessa realidade, aí ele tira a sua própria vida. E aí um dos efeitos também de pecar contra a gente mesmo, quando pecamos contra a gente mesmo, é o auto-engano. O auto-engano é não reconhecer os nossos pecados, é entendermos que somos santinhos, que somos certinhos, é entender que estamos num padrão moral acima dos nossos irmãos, é entender que estamos num padrão de santidade que sobrepuja o padrão dos nossos irmãos. Eu não canso de dizer que o terreno do Calvário é plano. Homem e mulher estão na mesma posição diante de Deus. O perdão de Deus é para o marido, como também é para a esposa. O perdão de Deus é para o pai, como também é para o filho. Insensibilidade é outro efeito de pecar. Nos tornamos insensíveis, irmãos. Não conseguimos aquilatar. Olha, eu não vou dizer da minha época, porque senão vão descobrir minha idade. Inclusive, eu pensava que eu não ia chegar aos 29 anos, e agora nesse mês, dia 20, eu chego aos meus 29 anos. Eu não sei quantos anos eu moro aqui, então vou contar só 29 anos. Mas na minha época, quando pecava, eu dizia o seguinte: pastor, eu pequei. Era isso: pastor, eu pequei. Pastor, eu pequei. Hoje o indivíduo chega lá: pastor, olha, pastor, eu dei uma escorregada, pastor. Meu pastor, olha, eu dei uma vacilada. Os mais modernos dizem: pastor, olha, eu estou aqui com um probleminha aqui para o senhor resolver. Pastor, o que foi? Não, eu estou com um probleminha aqui, pastor. Eu estou com 2 anos traindo a minha mulher. Um probleminha básico, né? Você sabe como é que é? Eu sou um cara bonitão, charmoso, e a mulherada não me deixa quieto. É um probleminha, né, irmãos? Sobre santificação. Tinha um crente na igreja que o sonho dele era santificação. Santificação não é sonho, santificação é prática. Mas ele sonhava em ser santo. Aí ele dizia: olha, pastor, o diabo me tenta e por isso ele não me deixa santificar a minha vida, mas um dia eu vou ser santo, um dia eu vou ser correto. E aí no trabalho dele, irmãos, um cara bonito, papo mole, conversador, as mulheres caíam na lábia dele. Mas ele dizia que as mulheres tentavam ele. E um belo dia, ele saiu do trabalho com uma amiga, e aí foi direto para o motel, consumou o ato, pecou, adulterou. Chegou lá e disse: pastor, olha, aconteceu um probleminha lá, pastor. Uma amiga minha do trabalho me tentou e eu não pude resistir. O diabo colocou essa mulher bonita. Pastor, olha, meu filho, vamos conversar, chama aqui testemunha, conversar. Resolveram o problema dele. Recebeu a punição, recebeu a disciplina. Tá bom, meu filho, agora vai, não peque mais. Muito bem. Outro dia no trabalho aparece uma mulher mais bonita. Aí papo vai, papo vem, de repente ele já se encontra lá no motel de novo com a mulher. E aí voltou e disse: pastor, parece que tem um propósito superior de Deus na minha vida, porque para o diabo me tentar, o tanto que ele me tenta, pastor, só tendo um grande projeto de Deus. Irmão, tem uns crentes maquiavélicos, malandros, safados, né, nas igrejas evangélicas brasileiras. Pastor, olha, só pode ser um propósito, um mistério que nem eu sei.
Porque me tentar desse jeito aí? Não pode, pastor. O pastor chama o ministério, chama as testemunhas, resolve o problema. Meu filho, vai, não peques mais. Pastor, mas o senhor sabe, a culpa foi do diabo. Foi o diabo que me tentou. E ficou com essas mulheres bonitas na minha frente, né? Aí, meu irmão, numa terceira vez, o safado, casado, mau caráter, cafajeste, conhece uma mulher, um espetáculo de mulher. Aí, lá vai ele. Quando ele vai chegando, ele já sabia o caminho do motel. Quando vai chegando pertinho do motel, vai entrando no motel, ele escuta uma voz: ei! Aí ele fica assim: ei! Aí ele não vê ninguém, apenas uma espécie de um vulto. Aí ele olhou, fixou os olhos para aquele vulto. Aí lá do vulto veio uma voz que disse assim para ele: ei, tu já está indo pecar, né? Tu já está indo adulterar. Mas depois, não vai dizer para o seu pastor que é eu que estou te levando não, viu? Então tem muito crente aí que Deus tem um propósito superior na vida dele, que não vai acontecer, não vai cumprir nunca, meu irmão. Só cumpre projeto de Deus na vida de mulher fiel, na vida de homem que resolveu deixar a vida pregressa, que resolveu deixar o pecado, que resolveu priorizar Deus na sua vida. Só cumpre projeto de Deus, só cumpre plano de Deus na vida daquele que tem propósito com Ele. Propósito com Ele. Tem muito crente, irmãos, que anda atrás de proposta. Ah, eu quero uma proposta. Se a fama me oferecer uma proposta melhor, eu vou sair da Vila Nova, viu? Der lá um saláriozão, eu vou sair da Vila Nova. Crente não pode andar atrás de proposta. Crente tem que buscar propósito de ser fiel, de ser santo, de ser íntegro. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Cada dia mais, meu irmão, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua dificuldade, mesmo nas suas deficiências, cada vez mais priorize buscar servir a Deus. É Ele quem vai te dar graça, que vai te dar força, Ele quem vai restaurar, que vai levantar, Ele que vai fazer o que deve ser feito para que você prossiga no caminho dEle. Então, pecar contra si mesmo gera insensibilidade, egocentrismo, inquietação. Mas quando pecamos, nós pecamos contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Ou seja, competição, espírito de competição dentro da igreja indica que estamos em pecado. Eu vou fazer isso para que o meu departamento receba os aplausos. Isso é um pensamento medíocre, sem nenhum amparato na Bíblia, na palavra do Senhor. Incapacidade de ser empático, irmãos. Incapacidade de relacionar, e isso também é efeito do pecado. Rejeição da autoridade, não aceitar a autoridade das pessoas que foram constituídas como autoridade espiritual de Deus sobre a nossa vida, indica que estamos em pecado. Tem uma mensagem que tem 10 anos que eu não prego, porque quando eu preguei eu arrumei alguns desafetos. O caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Coré. 3 atitudes insubordinadas, insubmissas, soberbas e rebeldes contra a autoridade de Deus está aí no caminho de Caim, no erro de Balaão e na revolta de Coré. Eu não prego mais porque eu estou com muito cabelo branco, chega de dor de cabeça, que eu preguei uma vez numa igreja e arrumei alguns desafetos. Então, rejeição da autoridade e finalmente incapacidade de amar. Incapacidade de amar. Pastor, ninguém me ama, ninguém me vê. Você está habilitada para amar, minha irmã? Você, meu irmão, está preparado com o coração doador para amar, para lançar o sentimento de afeto, carinho sobre uma pessoa? Então o pecado, ele nos rouba a capacidade de amar. Os meios de santificação, irmãos, para encerrar, primeiro meio de santificação é a palavra de Deus. Não há santificação sem observar a palavra de Deus. Eu tenho muitas dúvidas se os crentes que não gostam de escola dominical,
que não gosta de ensino bíblico, só gosta do auê, só gosta do reteté, só gosta da bagunça, se eles têm a vida santificada. Esse negócio de do domingo à noite ficarmos pulando, gritando na unção da cobra, na unção do escorpião, unção vai, unção vem, mistério para lá, mistério para cá, esse negócio de domingo à noite saímos aqui sapateando, cambaleando, supostamente cheio do Espírito Santo, mas na segunda-feira continuarmos mentindo, continuarmos roubando, porque tem crente que rouba, continuarmos enganando, continuarmos criticando, continuarmos bajulando, continuarmos sendo falso, indica que o que aconteceu no domingo à noite foi falso. Não houve nenhuma mudança. Avivamento só é verdadeiro quando a palavra de Deus é o seu pilar, é a sua base, é a sua estrutura. E Deus quer nos avivar de uma maneira verdadeira, de uma maneira poderosa, irmãos. E eu sou daqueles que acreditam que estamos prestes a experimentar aqui na Assembleia de Deus Vila Nova um dos maiores avivamentos das nossas vidas, irmãos. Eu tenho convicção que você pode sentir, que você está desejando, que nós estamos buscando, que o nosso coração arde, palpita por um avivamento, para que as nossas vidas sejam transformadas, edificadas e sobretudo colocadas de uma vez por todas na presença daquele que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso e que pode fazer todas as coisas. Tenha liberdade de entrar nessa corrente aqui do Ministério Vila Nova e pedir sobre a nossa vida santidade, mudança de vida. Tenha liberdade de pedir que Deus perdoe os seus pecados. E isso precisa de hombridade, isso precisa que nós possamos dar as nossas mãos, ombro a ombro, irmãos, e entrarmos nessa campanha poderosa de pedir poder de Deus para a nossa vida. Talvez seja o que mais falta na nossa vida, seja poder. Poder. A palavra de Deus, irmão, santifica-os, João 17:17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Crente que não gosta de palavra está fora de moda, está em desuso, está arcaico, está enferrujado. Crente que não gosta de palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, não está com nada. Não está com nada. Crente que não gosta de ouvir a pregação da palavra poderosa, a pregação de milagres, a pregação que transforma mais o pecador numa nova criatura, não está com nada. Eu falei domingo na escola dominical que há dois grupos em qualquer igreja no Brasil: o grupo dos que fazem a obra de Deus e o grupo dos que não fazem a obra de Deus. Mas agora está surgindo o terceiro grupo, é o grupo dos murmuradores, o grupo dos incompetentes, daqueles que não fazem nada, irmãos, mas ainda querem atrapalhar as irmãs e os irmãos que estão fazendo alguma coisa. Não sejamos, irmãos, inimigos de nós mesmos. Nós não podemos dar um tiro no pé, nós não podemos patrocinar, fomentar de forma alguma a prática maligna do fogo amigo. Nós somos irmãos. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, irmãos, união leva a unidade. Unidade fala, irmãos, que nós somos diferentes, nos respeitamos, mas também estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. A obra do Senhor cresce quando todo mundo entende isso. O outro meio de santificação é Cristo. Não há santificação sem Cristo. O Espírito Santo também nos santifica. Como eu já falei, o sangue de Jesus também nos santifica. E como é que eu sei que eu estou santificado? Quais são as evidências? Primeira evidência: vitória sobre o pecado. O Novo Testamento diz que aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Segunda evidência: comunhão íntima com Deus, irmão. Se a gente não desejar isso para a nossa vida, em vão está sendo a nossa fé cristã. E a última evidência,
A santidade tem uma dimensão social. A palavra santidade deriva de santo. Santo significa ser separado. Separado para Deus. Separado para Deus. Não é separado do irmão, da irmã, irmãos. Não é separado em grupos, em facções, em panelinhas. Isso é ridículo quando acontece na igreja, pois já aconteceu na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo. Não sou de Paulo, não. Eu não gosto daquele ensino de Paulo, não. É tranquilo. Inclusive o Eutico ouviu o ensino de Paulo, tão tranquilo, tão sereno, que ele caiu de lá e até morreu. Não, eu sou de Apolo. Apolo é um pregador explosivo, poderoso. Não sou de Apolo, não. Ele grita demais, não sou de Apolo, não. Não, eu sou de Pedro. Pedro diz que para ser salvo precisa também obedecer às normas e os ritos judaicos. Não. Eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Apolo e nem de Pedro, eu sou de Cristo. Interessante que Paulo nunca formou um grupo na igreja dele. Apolo nunca formou um grupo com o nome dele. Pedro nunca formou um grupo com o nome dele. Cristo nunca formou um grupo com o nome dele. Então, meus queridos, santificação é dimensão social. Nós precisamos aprender a olhar para o outro com carinho, com misericórdia. Nós não somos estrela, não estamos aqui para dar espetáculo aqui no púlpito. Nós precisamos estar no meio do povo, abraçando o povo, vivendo com o povo, chorando com o povo, sentindo as necessidades do povo, das pessoas, irmãos. Porque se não for assim, não é igreja. Igreja, irmãos, é o lugar de restauração. É o lugar que o angustiado recebe alívio para a sua alma. Igreja é o lugar onde o sedento encontra água para beber. Igreja é o lugar onde o faminto encontra o pão da vida. Igreja é o lugar de compreensão, de tolerância. Igreja é o lugar de perseverança. Igreja é o lugar de respeito, de alteridade. Igreja é o lugar onde homens e mulheres de Deus aprendem a se tolerarem, a se respeitarem e, sobretudo, a se amarem. Curva a sua cabeça. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida, Senhor, dos meus pastores que me deram esta oportunidade. Ajuda-os e recompense-os. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui nesta hora. Cada irmã, Senhor, ajude-os nas suas dificuldades. Ajude-os nessa caminhada. Senhor, dá vitória para esta mulher hoje, em nome do teu Filho Jesus. Deus, que tu entre na vida deste homem e faça o que precisa ser feito em nome de Jesus. Deus, entra na vida desta igreja, meu Pai, deste povo que te adora, desse povo que te serve, desse povo que tem priorizado a tua obra, dessas mulheres, desses homens, desses líderes e dessas líderes, meu Pai, que estão empenhados para fazer o melhor para ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo, visita o fraco, visita o doente, visita o abatido, visita o angustiado, visita o depressivo, visita o doente, visita o desanimado. Deus, tu pode restaurar, reestruturar, levantar em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus.